Amém, queridos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui. Eu não sei se você percebeu, tem esse mesmo sentimento. Eu tenho um sentimento nessa noite de muita paz. Está muito gostoso desde o início, desde que o meu amigo pastor William começou a ministração das canções, dizendo: eu vim para adorar o Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Então, vamos caminhar um pouco juntos na palavra, mas eu falo daqui, você intercede daí, que é algo muito sério, um momento muito sério, como já tem sido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 12. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo a Davi. Amém. Podem tomar assento. Aqui é apenas uma parte da oração de Salomão por ocasião da inauguração do templo que ele havia construído. E na continuação aqui você vai perceber que, ao meu ver, é uma das orações mais lindas que nós encontramos na Bíblia, com muita profundidade, com muita maturidade. E a respeito disso que eu quero proferir algumas palavras nesta noite, a respeito da maturidade. Maturidade com Deus. E essa oração feita por Salomão, um personagem já muito conhecido dos irmãos, mas que carrega consigo uma história muito profunda, uma história muito peculiar, que acredito eu, alguns de nós aqui, se adequa, ou em algum momento da sua história também se vê, numa partícula da história de Salomão, se identifica. É impressionante a sabedoria deste personagem, já numa idade tão tenra, o que não impediu, não limitou, de cometer alguns atos, algumas ações desconexas com a vontade de Deus. A sociologia, os estudos atuais revelam que aqueles
que estão entre a faixa etária de 15 a 35 anos, os jovens, são aqueles que têm um ímpeto, um senso de revolução, um senso de justiça que extrapola também a sobriedade. É assim, professor? É uma necessidade de praticar uma revolução que lá na frente, depois se dá conta de que não precisava fazer isso, porque deixou muitos corações machucados, famílias. Mas o mais jovem sempre tem esse ímpeto, né? Ele tem uma discordância, né? A gente encontra isso na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus ele estava com a mulher adúltera, quando a trazem para que fosse apedrejada, eles queriam saber a posição, o entendimento de Jesus, e ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é interessante que no texto, João capítulo 8, diz que, perplexos, eles começaram a se afastar, um a um. Aí é interessante que diz assim: a começar pelos mais velhos. Ou seja, os mais novos, ainda sem a experiência de vida, são aqueles que estão ali, não, mas tem que apedrejar. Os mais velhos já cometeram mais atitudes desprovidas de sabedoria, já colocam a mão na consciência e diz: opa, eu já cometi alguns atos falhos, eu já cometi alguns erros, alguns equívocos, não, quem sou eu vou me retirar. O mais novo, com menos experiência, não, vamos apedrejar. Então veja que o mais novo, de costume, é aquele que se opõe mais facilmente às coisas sem a devida racionalidade. Era comum que no Antigo Testamento, os mais velhos, eles atraíssem a glória de Deus. Não eram os mais novos, eram os mais velhos. Abraão aqui, ele tem pouco mais aí de 40 anos, no meio de um movimento onde a glória do céu desceu, de tal forma que os cantores, os levitas, os sacerdotes, eles não podiam se conter em pé, tamanha a glória de Deus no templo que estava sendo inaugurado. O rei era Salomão. O templo foi construído sob a direção dele. Não era comum no Antigo Testamento um homem jovem resplandecer a glória de Deus de tal forma. Abraão tinha mais de 80, 90 anos quando trouxe a glória de Deus, quando caminhou com Deus. Homem experiente, certamente já com muitos cabelos brancos. Moisés, o grande líder, aquele que serviu como Messias para o seu povo, porque libertou o povo do cativeiro, do meio do povo do Egito, no qual o povo já era escravizado cerca de 400 anos. Moisés já tinha 80 anos daí para frente, também com seus cabelos brancos, com certeza. Homens velhos. Poderíamos falar ainda sobre Josué, sobre Caleb, homens com mais de 80, 85 anos que atraíram a glória de Deus com a sua maturidade. Não era comum um homem mais novo ter essa experiência com Deus. No Novo Testamento encontramos já Jesus. Jesus que apenas com 30 anos tornou-se já o Cristo. Maturidade. Com 30 anos alcançou a maturidade de se tornar o Cristo, preparado para morrer por mim e por você. Maturidade. Paulo escreve a Timóteo ainda jovem, dizendo: olha, ensina aí os presbíteros que sejam homens de uma só mulher, que não sejam dados às bebedices, íntegros. Estes sim, conte com estes. Apóstolo Paulo falando com Timóteo, já um jovem, no Novo Testamento. Mas Salomão está aqui no Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo. E Salomão tem uma experiência interessante, que ele se encontra num contexto
Ele nasce num contexto em que o imperador daquela época, dizem os estudiosos, eles tinham a mentalidade, ou melhor, a quantidade de informação que uma criança hoje de 6 anos tem. Salomão, ele está nesse contexto, e ele pede, quando lhe é requerido ao Senhor, quando ele é questionado pelo Senhor o que ele gostaria de receber, com cerca de 10 anos, ele pede sabedoria, e você vai entender o porquê que ele pede sabedoria. Imagina o contexto da vida de um homem que veio a nascer de um útero profundamente machucado a nível emocional. Escute, Salomão, ele nasce de um útero profundamente machucado, filho de Betseba, que engravidou por intermédio de Davi. Livro de segundo livro de Samuel, no capítulo 11, evidencia ali um estupro que seu pai Davi fez à mulher Betseba. O contexto era que no tempo em que os reis deveriam ir à guerra, Davi não vai à guerra e está em casa, no seu palácio, no conforto do seu palácio. Deveria estar na guerra, não foi. Manda o seu general, manda o seu exército, e Davi está ali em casa. De repente, ao olhar pela sacada, vê aquela bela mulher ao banhar-se. E aí onde começa o erro de Davi, aos nossos olhos, obviamente, mas que corrigido por Deus logo à frente. E aí tem um parênteses aqui para nós, a importância, no período em que nós estamos vivendo, é um período de guerra, em que nós não devemos ficar descansados em nossos palácios, no aconchego simplesmente daquilo que nós construímos até agora, porque o tempo, pastor Elcio, é de guerra. Se nós permanecermos na nossa tranquilidade, corremos um sério risco de nos fadarmos ao fracasso, aos mesmos fracassos que Davi. E aí o ensinamento para nós, que nós devemos, quando o pastor aqui está concitando, convidando, quando o pastor está aqui fazendo vários movimentos, dizendo, olha, não pare de ler a Bíblia, ore, jejue, cante, louve, adore, busque ao Senhor, é o pastor encorajando-nos a participarmos da guerra, porque o mal vem, mas nós, a começar por ele, não quer que este mal chegue à tua tenda, à tua casa, que você esteja preparado, você esteja armado na guerra, preparado para o que está acontecendo. Os tempos são findos, Jesus está às portas. Guerras, rumores de guerras, pestes, tempestades, trovões. Vocês estão cansados de ouvir a falar a respeito disso, e principalmente por causa da contingência, por conta de tantas vezes e cada vez maior isso tem acontecido em nosso meio. Tomar cuidado. Salomão, ele nasce nesse contexto em que Davi não se preocupou em continuar fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Agora imagina, porque você vê Salomão fazendo uma oração linda, mas você não se depara com a história, porque cada personagem da Bíblia, ele traz uma história, ele carrega algo, e não é um homem super relevante, não, homem como eu e você, mulheres como vocês, pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Você vê isso nos Salmos, quando lê os Salmos, vê os Salmos recheados de homens e personagens com as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas emoções, e ainda assim, ainda que alguém dissesse, onde está o seu Deus? Eles diziam, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Homens como eu e você. Salomão
nascido de um útero profundamente machucado. Por quê? Porque Davi chama Betseba, e certamente ao contrário da sua vontade, porque Betseba era casada. Ele se relaciona com ela enquanto o seu esposo está na guerra, onde Davi deveria estar. Este homem segundo o coração de Deus. E tal foi a desgraça, se me permite falar assim, que nem o seu próprio primeiro filho, o primeiro fruto dessa conjunção carnal, desse adultério, ele sobreviveu. A Bíblia diz que ele morreu 7 dias. 7 dias ali do seu nascimento, ainda que Davi estivesse em jejum e oração, a criança faleceu, não suportou. Salomão, ele é o segundo filho dessa união. Mas imagina aí o contexto em que ele se encontra. Nascendo de um útero profundamente machucado a nível social, a nível emocional, a nível existencial e a nível de honra por Davi para com Betseba, a nível de honra de um homem para com uma mulher. Era um útero que carregava emoções que talvez nós não conseguimos mensurar. Imagina aí a emocionalidade de uma mulher que havia sido violentada por um homem que ela admirava, porque era o rei. Era o rei de Israel. Não era somente um rei, ele era profeta. Só não era sacerdote porque tinha suas mãos manchadas de sangue, amando do Senhor para combater as guerras de Israel. Mas era rei, profeta, era o admirável adorador do Senhor. O primeiro fruto desse caso extraconjugal foi morto, como eu disse, prematuramente. Salomão surge desse ventre profundamente machucado, que havia sido maltratado, que maltratou inclusive o grande amor da vida dessa mulher, que era Urias, mandando-o matar no fronte de combate. Então é muita carga, é muita coisa para uma mulher, mesmo sendo naquela época, é muita dificuldade. Matou meu marido, me trouxe para casa, porque você acha que Betseba estava feliz por ter casado com seu rei, por ter que agora morar no palácio. Lhe foi tirado algo muito precioso. Salomão nasce nesse contexto. E daí você pode perguntar, mas o que isso tinha a ver com Salomão? Irmãos, já é fato, já é aceito, muito bem aceita pela comunidade científica, seja de médicos ou psicólogos, a teoria que diz que a criança, ela traz consigo memórias intrauterinas. Você, mulher que é mãe, você sabe que enquanto grávida, se você estava triste, ou se você estava emocionada com alguma coisa emotiva, a criança já sente, verdade ou não? A criança chuta e parece que você já sente um desconforto. Então já é teoria aceita na comunidade científica de que, eu não estou falando aqui de herança, de maldição hereditária, não, eu estou falando de herança emocional, comprovado cientificamente. São as emoções carregadas por uma mulher, transmitidas à criança, transmitida ao seu filho. Salomão, ele nasce nesse útero, machucado por este homem que ela admirava. É com uma pergunta eu faço: você já sofreu algum abuso emocional, irmão? Você já sofreu algum abuso semelhante, irmã? Talvez não ao ponto de uma violação sexual, mas violação emocional. Uma violação a respeito das suas concepções, daquilo que você acreditava, através da qual você existe como pessoa, a partir da sua existência como pessoa, que você acredita. Você já sofreu algum abuso nesse sentido? Como
que é a vida de um ser humano após um trauma existencial, carregando essas memórias e mais memórias de tragédia. Consegue imaginar? Quando Salomão nasce, ele tem contato com esta mãe profundamente depressiva, porque, como eu disse, não pense que ela não era uma mulher depressiva com tudo isso que ela vivenciou. Imagina Salomão crescendo, vendo a falta de sabedoria do pai, do seu pai Davi, porque Davi foi um excelente rei, um exímio adorador, mas foi um péssimo pai. Leia toda a história, você vai ver o quanto dificuldade Davi tinha em lidar com os seus próprios filhos, com os problemas dos filhos. Filhos cometendo incesto, um filho matando o outro querendo herdar o seu próprio reino, o seu reino antes da morte do pai. Era uma bagunça. Um excelente rei, um excelente adorador, mas não teve sabedoria para ensinar os seus filhos. É por isso que quando lhe é questionado por Deus, o que é que você quer? Eu vou te dar. Salomão pede aquilo que ele não viu no pai. Ele pede sabedoria. O que ainda assim não foi algo tão simples, porque levou muito tempo até que Salomão alcançasse o mínimo de maturidade. Tanto é que até os 30 anos, 27, 28 anos, como diz os historiadores, foi quando Salomão teve suas 1000 mulheres. Como pode isso? Por que isso? Você já se perguntou? Por que Salomão, este Salomão, chegou a ter 1000 mulheres? Irmãos, Salomão, ele tinha um mau exemplo, um mau testemunho a respeito do seu pai, o tipo de relacionamento com a sua mãe. Como ele cresceu num contexto em que a sua mãe era uma mulher machucada, ele herda ali um sentimento messiânico de proteção, equivocado. Um sentimento de proteção. Toda mulher que vinha até ele era como se ele tivesse condição de abraçar, de fazer por ela aquilo que seu pai não fez pela mãe dele. Sentimento de proteção. Ele tinha menos de 30 anos quando já tinha todas essas 1000 mulheres. Isso é patológico, isso é doentio. Ninguém consegue se apaixonar por 1000 mulheres. Ninguém consegue amar 1000 mulheres da forma como Salomão diz que amava. Isso é doentio. Não tem como. Eu estou falando tudo isso para você ver que os personagens que nós temos, que Deus nos deixa à disposição, disponíveis nas Escrituras Sagradas, nós nos identificamos com muitos deles. Mas tem uma palavra aqui de ânimo para você, que muitos deles sim saíram vitoriosos, e você pode sair vitorioso também nesta vida que Deus te dá. Não importa como você nasceu, não importa o contexto familiar que você nasceu, não importa se você é fruto também de uma tentativa de aborto, não importa se você foi abandonado, não importa o que aconteceu, não importa se você nasceu na miséria, não importa o que você faz com a tua vida a partir de hoje. Esta é a vida que Deus está te dando. Importa como vai ser daqui para frente. É Jesus falando com Pedro, no primeiro encontro que ele teve com Pedro, quando ele disse: tu és Simão. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu conheço você, eu sei quem você é. Tu és Simão Bar-Jonas. Ou seja, era como se Jesus estivesse revelando para Pedro, dizendo assim: opa, conhece o meu nome e sabe de quem eu sou filho. Bar-Jonas, filho de Jonas. Não é isso? E não para por aí. Aí era Pedro sendo interrogado. Opa, ele conhece o meu presente, conhece o meu passado, conhece de quem eu sou o filho. Mas o Jesus, ele continua dizendo: tu serás chamado Pedro.
É Deus dizendo para Pedro: eu sei quem você é, eu conheço a tua história, conheço o teu CPF, conheço o teu endereço, conheço também o teu passado, sei de onde você veio, sei as tragédias, as catástrofes, eu conheço tudo que passou, que veio até aqui. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: daqui para frente é outra história, é um outro nome. Daqui para frente é diferente. Você pode adorar a Deus por isso? Diga assim: Senhor, Tu tens uma outra história para mim. Tu tens uma história diferente a partir de hoje na minha vida. Vai ser diferente. De tudo que eu já vivi até hoje, vai ser diferente. Você crê nisso? Então Salomão, ele traz muita dificuldade no seu caráter, ele traz muita dificuldade nas suas emoções, é muito trauma. Salomão, ele herda toda essa emocionalidade que a mãe dele carregou. Por isso toda essa dificuldade, todas essas mulheres. E esse Salomão, quando chega nesse contexto, nós vemos ele fazendo uma das orações mais lindas. E eu chamo a sua atenção para o versículo 14. Construído o templo, ele monta um palanque no meio do povo. Ele dobra o seu joelho, que é muito interessante também, porque os reis daquela época não costumavam a se curvar, a se dobrar diante de outros reis, por exemplo, principalmente diante do povo. Salomão constrói um palanque, ele se coloca de joelho, já servindo de exemplo a todo o povo, para que se curvasse diante daquele que ele reconhecia como sendo o grande Deus. E ele começa a oração dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. E é interessante porque nós já começamos o culto de hoje cantando hinos que falavam da grandeza de Deus, percebeu? Cantamos: grande é o Senhor, muito digno de louvor, que já havia sido lido pelo pastor Guilmar no Salmo 145, quando disse: grande é o Senhor, muito digno de louvor. Cantado por nós, pelo pastor William, foi cantado pelo grupo de jovens, pelo coral de jovens, dizendo: quão grande é o meu Deus. E nós nos deparamos agora com o Salomão mais maduro. Passado aquela fase de cantares, que segundo alguns historiadores escreveu a respeito de uma mulher que ele nem conheceu. Alguns dizem que ele contou na verdade a história do seu pai com uma mulher, uma sunamita, que não tem nenhum nome revelado. Era uma mulher de cor negra, de pele negra, de Sunem, e que ele apenas vislumbrava o relacionamento, ele nem teve acesso a ela. Essa fase prematura de Salomão agora estava passando. O Salomão, ele estava agora caminhando para a sua fase de provérbios, uma fase agora mediana, mais madura. Já é como se já tivesse passado, trazendo para o nosso contexto, é a mesma coisa nós fazendo uma leitura de Jó, Salmos, Provérbios. Jó é um momento de dificuldade, Jó é o tempo de muita crise, passando pelo deserto, ou saindo do deserto, saindo da crise, entrando nos Salmos, adorando, saindo da crise, mas adorando. E aí entrando no livro de Provérbios, saindo do deserto, adorando e com sabedoria, até chegar no livro de Eclesiastes, saindo do deserto, adorando, passando pelos Salmos, com sabedoria, como em Provérbios, e com maturidade, como em Eclesiastes. Salomão, ele está nesse processo de maturidade, e agora ele tem revelado a grandeza de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, que nós já cantamos aqui.
que é a coisa mais importante, é o primeiro passo. O primeiro passo para nós é reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Deus, Ele é infinitamente maior de tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós entendemos, conhecemos. Não há como comparar. Nós não somos nada diante desse Deus tão grande. Diante desse Jesus que não teve por usurpação ser igual a Deus, se tornou escravo. Menor do que um escravo, se fez homem. Sujeito às mesmas condições que nós, e sem pecado se entrega por nós. Um Deus tão grande, que se faz homem por amor a mim e a você. Eu preciso entender, eu preciso buscar, compreender esse Deus. Esse Deus que é tão grande, que mesmo sendo tão grande, se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Se preocupa com cada detalhe. Jovem, ele se preocupa com cada detalhe. A escolha da profissão, a pessoa com quem você vai se casar, é detalhe. Se preocupa com o detalhe do trabalho, se preocupa com os detalhes da sua família, da condução das suas atividades. Basta que você considere isso. Esse Deus tão grande que se coloca à disposição de nós, irmãos. Não tem como nós não sermos constrangidos por isso. O Deus que a Bíblia diz, Isaías diz no capítulo 40 que mede os céus a palmo, que ele pesa os outeiros e todo o pó da terra em balanças como que penduradas nos seus dedos. Um Deus que chama estrelas, chama o seu exército, aqui é o exército de estrelas, e chama pelo seu nome, e elas se apresentam diante dele e diz: eis-nos aqui, Senhor. Esse Deus tão grande, que olha para mim e para você nesta noite, te chama de filho, que te diz: eu te amo. Que o tempo todo ele diz, me convida, me concita a adorar. E não é como se ele estivesse disputando espaço com alguém. Não, é simplesmente porque ele é digno, independente de qualquer coisa. Ele é digno de louvor e de adoração. É o reconhecimento dessa grandeza de Deus. É a adoração, é o ser levado a adorar esse Deus que é tão grande. E aí a adoração, que é o que Salomão está fazendo aqui com palavras, dizendo: não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, na terra. Ele começa a oração com uma oração de adoração. Adoração para nós é como num casamento, o elo num casamento. É como o elo num casamento, é como uma aliança no casamento. A adoração é isso, é o elo entre nós e o Senhor. Não é porque Ele precisa da nossa adoração, Ele não precisa de nada de nós. Não é porque nós o adoramos que Ele vai sentir mais forte, ou que Ele vai nos amar mais, ou que vai saciar a sua sede, porque Ele está faminto ou sedento. Não, não. A adoração é uma necessidade nossa. Eu preciso adorá-lo por sua grandeza, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para mim. O que Deus representa para você? Quem é Deus para você? E você já o adorou por isso hoje? Ou você está mais preocupado com aquilo que Ele pode fazer por você? Veja que Salomão não começa fazendo pedidos aleatórios. Ele começa magnificando o nome do Senhor. Não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Você pode adorar esse Deus. Labaxu e canta labaxu. E Salomão continua dizendo: como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste.
Salomão começa adorando ao Senhor e menciona a aliança de Deus. Ele menciona a fidelidade de Deus para com o homem, a fidelidade naquilo que Ele se propôs a fazer pelo homem. Esse Deus tão grande que assume um compromisso. Para quê? Por quê? E eu já dei um exemplo aqui há uns meses atrás a respeito dessa relação com Deus, de aliança, promessa, porque nós ouvimos muito falar assim: não, se você tem promessa de Deus, você não vai morrer, não é assim? Quem tem promessa de Deus não morre, já ouviu isso? Irmãos, isso se você cumprir com a sua parte. Exemplo muito claro, no próximo capítulo, o pastor pregou aqui outro dia, capítulo 7, versículo 14, diz: se, uma condição, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e talvez agora o mais difícil, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há uma condição. Existe uma aliança, uma condição. É um contrato de duas partes. Uma coisa você tem certeza: Deus nunca vai largar a ponta dele, a parte dele. Deus nunca vai soltar a parte dele. Quem solta somos nós. Quem desliza somos nós. Quem não confia somos nós. Quem tropeça somos nós. Quem duvida somos nós. Mas Ele não solta a parte dele. Fica firme. E por mais que nós soltemos a parte dele, aí é o gostoso de nós vermos aqui a graça de Deus, já através da vida de Salomão, a graça de Deus, que mesmo que nessa aliança nós venhamos a tropeçar, a cair, mas se quando nós nos colocamos diante dessa grandeza de Deus, nós pegamos a ponta dessa corda, essa aliança, este elo novamente, Ele não soltou a parte dele. A promessa que Ele tem para a tua vida está de pé. Se você ouve esta palavra nesta noite, tenha a convicção: há tempo, está em tempo, haja chance ainda, há uma chance ainda está em tempo de se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a teu respeito. Não solta a ponta da corda. Se soltou, toma de volta. É a tua oportunidade. Salomão estava dizendo: tu guardaste o que prometeste a seu servo Davi. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E aqui vai falar de filiação e os seus méritos. O mérito de ser filho. É filho do rei, é príncipe, será o próximo rei. É filho do rei, fica tranquilo, o trono será teu. É filho do rei, você vai herdar tudo aquilo que o rei conquistou e atraiu até hoje, é tudo teu. Não te preocupa, você é filho do rei, tudo que é dele é teu. Tudo é tudo teu. Você é filho? Você é filho do rei? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, o seu povo, e os seus não o receberam. Mas, João 1, 11 e 12, mas a todos quantos lhe receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. O poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão,
Isso aqui é muito profundo. Imagina, o seu pai é rei, e agora você foi inserido nessa paternidade, você foi inserido nessa genealogia, agora você é filho do rei. E nós não estamos mais falando de um rei qualquer, nós estamos falando do Rei dos Reis. E aí você carrega agora também toda esta herança. A questão aqui é, e Paulo vai explicar isso bem, vai mencionar no livro de Gálatas, no capítulo 4, já no primeiro versículo, ele vai dizer que no tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E aqui é o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção para que nós não sejamos meninos, para que nós não sejamos como filhos pequenos que têm medo da água, à beirada do mar, que molha os pés e logo volta. Mas aquele que entra como um filho mais velho, como um filho maduro, já pronto para se tornar rei, pronto para construir o templo, pronto para fazer a diferença, pronto para fazer uma oração como essa que ele fez no início, e a continuação que ele fez a respeito de todo o povo, de toda a sua descendência. Não é mais menino, não é mais como uma criança que precisa dos cuidados, porque quando nós aceitamos ao Senhor, é como quando nós nascemos. É como uma criança de colo, como um bebê, que ao choro somente vai poder receber o alimento. Chora, a criança está com fome, a mãe logo se apresenta e lhe dá de mamar, ou lhe dá o seu alimento. Cresce mais um pouquinho, agora se ele está com fome, a mãe vai dizer: não, vem cá, agora eu vou te trazer para a mesa, senta aqui bonitinho, tem uma cadeirinha mais alta para você. Aprende a comer com um garfinho no prato. Cresce mais um pouco, e agora ele já precisa se virar: mãe, estou com fome, o almoço está pronto, senta à mesa, faz o teu prato, come. Cresce mais um pouco: mãe, estou com fome, minha filha, meu filho, poxa, você vai lá e faz, se serve, você não precisa mais de mim. Cresce mais um pouco e agora se torna independente financeiramente. Ele vai trabalhar, ele vai ter que construir alguma coisa, e não só mais agora vai comer da comida do seu pai, mas ele vai ter que comprar. Está amadurecendo. E não somente comprar para si, mas quando constitui família, vai ter que comprar para ele mesmo, vai ter que comprar para a esposa, vai ter que comprar agora para os filhos, vai ter que atender os filhos. É a maturidade que Deus espera de nós. Cresçamos, conheçamos, caminhemos em direção ao crescimento, aquilo que o Senhor disse através do apóstolo Paulo, quando no capítulo 4 de Efésios, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só a maturidade. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E diz ainda mais: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, essa maturidade que Deus espera de nós, maturidade espiritual. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou, importa até determinado ponto. Você traz isso diante da cruz, traz isso diante do Senhor, e graças a Deus que existem especialistas, existe a liderança da igreja, existe também especialista na parte da ciência. Existem remédios que atuam também, que agem nos hormônios, que causam, por exemplo, depressão. E aí sim você precisa ter esse cuidado.
de buscar um método, um médico, um psicólogo, mas você precisa reconhecer isso, trazer diante desse Deus, aquele que é o único capaz de fazer por você o que ninguém mais pode fazer. É o Deus das impossibilidades, esse Deus. E para encerrar, meus queridos, é ter a maturidade que Salomão teve quando ele estava orando. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo que faz perante ti, dizendo assim: se alguém pecar contra o Senhor, se alguém for ir para a batalha e diante dos seus inimigos vier a perecer porque pecou contra ti, Senhor, se eles se voltarem se voltarem a ti, olhando para este templo, perdoa-lhes. E se alguém tropeçar em alguma coisa, se havendo fome na terra, se havendo peste, havendo queimadura de trigos, ou ferrugem, gafanhotos, cercando a dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer enfermidade, qualquer praga, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Amém? Vamos orar? Você entendeu? Processo de maturidade, desde o nosso nascimento, em Cristo, com Cristo, trazendo à memória todas as nossas dificuldades, crescendo, chegando a uma estatura, a um estado de reconhecimento da grandeza de Deus, sabendo que só Ele pode fazer por nós aquilo que mais ninguém pode fazer, adorando ao Senhor, renovando a nossa aliança com Ele, o nosso propósito, e por fim entendendo que como os filhos estamos agora sujeitos e somos presenteados com a sua herança. Aí você não precisa mais fazer por campanhas, por coisas que Deus já tem para você. Aí a sua oração já não vai mais ser a mesma, vai ser diferente, porque você já tem o entendimento de quem você é: filho herdeiro. Se coloque de pé. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei quais são as marcas, as memórias que você carrega. Eu não sei quais são os percalços da sua história. Eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei o que se passou no seu contexto familiar. Eu não sei o que aconteceu na gravidez da sua mãe. Eu não sei o que aconteceu no processo que você chegou até aqui. Uma coisa eu sei: o mesmo Deus que fez grandes coisas por meio desses homens, sujeitos às mesmas paixões que eu e você, o mesmo Deus que com graça e misericórdia nos tirou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, e que nos dá hoje um lugar com o Filho junto ao Pai. Eu tenho convicção de que se você entender isso, tudo vai ser diferente. Você crê assim? Você pode colocar a mão no seu coração. Tu és grande, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Ensina-nos a te adorar a beleza da tua santidade. Ensina-nos a te adorar, ensina-nos, ó Deus, a reconhecer.
em todas as áreas da nossa vida, que não há ninguém como o Senhor, que Tu és um Deus incomparável, que Tu és um Deus sublime, que Tu és um Deus acima de tudo, acima de todos, que tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus que, mesmo tendo tudo, só tem o meu coração se eu der a Ti. O Deus que tem tudo não tem o meu coração se eu não o der. Mas nesta noite nós estamos aqui na Tua casa, os meus irmãos estão com as suas mãos no seu coração, e nós queremos dizer para Ti: Senhor, aqui está o meu coração. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que não há ninguém como Tu. Por isso nós nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos a Ti, nos colocamos debaixo da Tua potente mão, guardados por Tuas asas. Senhor, não importa a pandemia, não importa enfermidades, não importam as crises, não. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania. Perdoa tão somente os nossos pecados, sara a nossa terra, vem sobre nós com a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós renovamos a nossa aliança contigo, reconhecemos a Tua paternidade, que somos filhos e herdeiros por Tua misericórdia e bondade, em nome